Olá pessoal, eu vou mostrar para vocês um tutorial completo de como você pode mexer na Auner Pro. Então a gente tem bastante recurso legal para que você possa fazer todo o seu controle de receita, despesa, investimento, benfeitorias e rentabilidade. Então nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo completo de todas as etapas para você ter o pleno funcionamento de todos os recursos dentro da Auner Pro. Agora eu vou mostrar para você como que você inclui um novo imóvel dentro da Auner Pro. Bom, agora a gente está aqui dentro da plataforma, é um processo bem simples. Assim que você faz o seu cadastro, você vai ver aqui essa tela que você não tem nenhum imóvel cadastrado. Você vai estar na versão gratuita ou você pode ser que você esteja na versão Premium. Então, para que você cadastre o imóvel, você adiciona aqui, né, nesse ícone, adicionar imóvel, e aí é bem básico aqui o cadastro, você coloca o tipo de imóvel, a quantidade de quartos. Eu vou criar aqui um imóvel fictício, né, com 40 metros quadrados. Essa parte de 40 metros quadrados é importante que você coloque a metragem correta para que o sistema consiga fazer todos os cálculos ali de metro quadrado. Então, quanto mais dados você colocar na plataforma, mais o sistema vai conseguir te ajudar, né? Então aqui a gente coloca o nome da propriedade, então você pode colocar casa de praia, por exemplo, né? Aí aqui o endereço, você coloca, vamos por exemplo colocar aqui Avenida Paulista, né? E aí você já segue do número, ok? Você sempre coloca aí o número e a unidade do seu apartamento, né? O bloco 102A e assim por diante. Então vou colocar aqui como se fosse unidade 20, né? Então você coloca o CEP da região, tá? E ele aqui no mapinha vai já mostrar para você a localização exata, tá? E você confere se está tudo direitinho e aqui ao lado você tem a opção de colocar uma foto do seu imóvel. Então eu vou puxar aqui uma foto. Beleza, acabei de colocar aqui a foto do imóvel, tá? E aí é só prosseguir aqui, próximo. Aqui no objetivo você vai colocar qual é a função ali do seu imóvel, se é uma locação tradicional, se é uma locação por temporada ou se você vai fazer compra e venda. Você pode selecionar todos se você quiser. Nesse caso eu vou colocar aqui que é temporada. Isso não influencia em nada no sistema, é mais aqui para você ter um controle do que cada imóvel tem como objetivo, né? Você segue aqui para o próximo. Aqui você tem algumas opções, né? Que você escolhe se o imóvel foi adquirido à vista, ou se ele foi financiado, ou se ele é um imóvel de sublocação. Tá? Basicamente, sublocação é você pegar um imóvel de alguém, mobiliar, enfim, e tirar uma renda através desse imóvel. Na prática, você pode escolher qualquer um deles, a diferença é que o de sublocação ele não vai te dar o valor de aquisição do imóvel, porque no imóvel de sublocação você não comprou o imóvel, você está sublocando. Então você pode escolher tanto à vista quanto financiado. Se você pagou à vista, no fluxo de obra, por exemplo, você pode colocar o à vista, ou na parte financiado, né, ainda no fluxo de obra, você também pode lançar as parcelinhas ali mesmo que o imóvel não esteja pronto, tá? Mas não é porque você vai selecionar à vista ou financiado que vai ter algum problema na hora de você controlar o seu imóvel, tá? Então eu vou colocar aqui que eu paguei o imóvel à vista, tá? Para a gente usar desse exemplo. Aqui, valor e data de aquisição é o preço que você fechou a compra do imóvel, não necessariamente é o preço que você pagou no imóvel. Então o que acontece é o seguinte, quando você vai numa construtora ou você compra de uma imobiliária ou de um proprietário, ele tem um valor ali, aquele imóvel. Vamos supor que você comprou aquele imóvel por 200 mil, mas você ainda não pagou aqueles 200 mil, você só comprou o imóvel, você assinou o contrato. Então esse é o valor de aquisição, não estamos falando ainda do dinheiro que saiu do seu bolso, tá? Então vamos colocar aqui que ele custou 200 mil reais, tá? Que está lá no contrato de compra e venda, 200 mil reais. Que você comprou, vamos colocar aqui um começo de ano, né? Vamos colocar dia 1º de janeiro de 2020, tá? Para a gente simular esse exemplo. Aqui ele vai calcular automaticamente o preço do metro quadrado que você comprou, né? E é isso. Custos e impostos, essa parte você não precisa necessariamente preencher, mas se você já tiver esses custos, né, você vem em adicionar, ele já vai ter o ITBI, que é o registro, né, da transmissão de imóvel, vai ter o registro propriamente dito e outras funções que você pode escolher para poder controlar esses custos, né? Então você não precisa preencher, mas vamos supor que o ITBI desse imóvel seja 4 mil reais, né? Estou fazendo aqui uma conta rápida e que você pagou também ali pouco depois, vamos supor, do dia 1º de janeiro de 2020. Então vamos supor que você pagou no dia 5/1 de 2020.
tá? E aí você vai adicionando aqui, né? Tanto a corretagem e tudo mais, mas mais uma vez não é uma coisa essencial a ser preenchida. Você pode não preencher se você preferir, tá? Aqui é o valor, nessa etapa agora você vai escolher o valor estimado do imóvel hoje. Então, se eu comprei ele no início do ano, pode ser que esse imóvel hoje valha 250 mil. Então, basicamente, você coloca aqui 250 mil, que é importante você colocar esse dado para que a plataforma consiga calcular a rentabilidade sobre o valor de mercado que você vai vendo nos próximos vídeos dessa plataforma, tá? Então aqui você também tem a média do preço do metro quadrado, que no caso teria uma valorização, conforme o que a gente colocou, e finalmente a gente conclui a criação do imóvel. Então aqui temos o imóvel 20 adicionado e aqui finalmente eu vou visualizar os dados do imóvel. Imóvel cadastrado, tudo fácil, você acabou de acompanhar, e você pode cadastrar quantos imóveis você quiser na versão gratuita. Então aproveita! Uma vez com o imóvel criado, você pode alterar as informações desse imóvel. Vamos supor que você queira alterar o título, queira alterar o valor de mercado ou qualquer outro item que você cadastrou e que de alguma forma não ficou do jeito que você queria. Então, assim que você tá aqui na página do imóvel, você tem essa engrenagemzinha, tá vendo? Que você pode editar, trocar a foto ou excluir o imóvel. Você também tem essa opção. Mas vamos colocar aqui em editar, para a gente olhar o que a gente pode editar. Basicamente, podemos editar todo o cadastramento do imóvel. Então, se eu quiser trocar aqui de apartamento para casa e assim por diante, né? Em algum momento eu fiz isso errado, por exemplo, eu posso mexer, né? Então vamos supor que eu queira trocar o nome do imóvel, né? Que eu acabei colocando ali um nome ruim. Então aqui, ó, casa de praia, unidade 20, vamos supor que eu queira colocar casa na praia. Vamos supor que eu queira colocar casa na praia, tá? Isso aqui é um exemplo, né? Ou se você errou o endereço, qualquer coisa do tipo, você pode nesse momento aqui mudar. Inclusive a foto, você clica aqui em cima e escolhe uma nova foto se você quiser alterar, tá? Você tem algumas opções aqui já de atualizar e sair, ou você pode seguir alterando todas as outras partes aqui do imóvel, tá? Então aqui no caso só fui alterar a parte da foto e vamos supor que eu queira alterar agora o valor de mercado, né? Hoje ele custa 260 mil. Eu altero aqui e aperto em concluir. Pronto, é super fácil você fazer essa parte de alteração, porque é natural, às vezes a gente acaba cadastrando e na hora de mexer, no dia a dia, você acaba vendo que tem uma necessidade de mexer nas características do imóvel em vários quesitos. Então é muito simples, muito fácil e na palma da tua mão você pode fazer qualquer alteração de forma muito tranquila. Agora a gente vai aprender como excluir um imóvel que de repente você criou de forma errada e quer fazer de novo em vez de alterar esse imóvel. Então a gente está aqui na parte principal, né, do sistema. Aqui você tem todos os dados e você quer simplesmente excluir esse imóvel. Não quero mais esse imóvel, não gostei de tudo que eu fiz, quero fazer de novo do início. Então você passa o mouse em cima da engrenagem e aperta excluir. Ele vai perguntar se você deseja de fato excluir, aperta o OK e pronto, você tem o imóvel excluído. Aí, pronto, você ainda não possui imóveis cadastrados. E aí você faz o processo novamente, caso você queira cadastrar um novo imóvel. Agora eu vou mostrar para você como fazer para trocar simplesmente a foto do imóvel. Você já aprendeu que é possível fazer a edição de todas as partes do imóvel, mas você pode fazer somente a parte de edição da foto. Então você clica aqui na engrenagem, tá? E trocar foto. Ele já te direciona para a página específica de foto. Clique em cima da foto, coloca a foto nova, ele vai subir a foto nova. Se for só isso, você aperta em atualizar e sair e pronto. De forma simples e fácil você troca a foto do seu imóvel. Agora eu vou mostrar para você como fazer a troca do endereço do imóvel caso você tenha feito algum cadastro diferente ali. Então, aqui na página principal dos imóveis, você clica na engrenagem, em editar, e aí você vai próximo, né? E finalmente você está aqui no endereço com o número. É sempre importante você colocar o endereço acompanhado do número, para que o mapa possa puxar o seu endereço ali no mapinha. Então vamos supor que, em vez de ser o número 900, seja o 910, né? Você simplesmente atualiza aqui, né? E pronto. Aperta atualize e sair e você já tem o seu endereço atualizado. Na prática, esse endereço é mais
para o seu controle. Então você vai ver aqui em cima que está Avenida Paulista, 910. Então não tem nenhum problema você cadastrar um número errado e tal. Isso é mais para o seu controle mesmo, então não tem problema esse tipo de situação. Então é bem tranquilo fazer a troca do endereço, como de todas as outras informações do imóvel que você precisar. Agora eu vou falar para você a diferença entre a versão gratuita e a versão premium. Na versão gratuita você tem acesso a todas as receitas e despesas, então você pode cadastrar qualquer tipo de receita, qualquer tipo de despesa e fazer toda a gestão financeira do seu imóvel. A grande vantagem da versão premium é que você tem outros recursos além das receitas e despesas, então eu vou te mostrar aqui basicamente o que você tem de diferente. Na versão premium, para você ter um controle mais completo do seu imóvel, é interessante que você tenha o controle de investimento que você está fazendo no imóvel, o controle de rentabilidade, ou seja, quanto que aquele imóvel, frente ao que você investiu, está te trazendo de retorno, e também a parte de benfeitorias, né? Para você fazer reformas no seu imóvel, criar centros de custos de obras, por exemplo. Então, são vantagens muito legais aqui da versão Premium para quem quer ter um controle mais amplo do imóvel. Uma outra vantagem muito legal é poder anexar documentos. Então, quando você faz o lançamento de uma receita, vamos supor aqui Sérgio da Silva, eu vou criar uma reserva, vamos supor que seja um imóvel por temporada, né? Eu coloco aqui a entrada esse dia, né? Valor aqui, vamos colocar R$500, taxa de limpeza R$100, e a gente vai incluir essa receita. Eu posso anexar aqui um documento, qualquer que seja ele, pode ser um recibo, pode ser qualquer outro documento que eu venha achar útil, tanto para receitas quanto para despesas. Se você quiser anexar, por exemplo, o boleto do condomínio, se você quiser anexar a conta de luz, né? Isso é muito importante na hora de você fazer o imposto de renda, porque você vai ter todos os comprovantes de todas as movimentações financeiras do seu imóvel. Isso vale também para as benfeitorias, né? Você compra uma televisão, você compra um frigobar, você compra um sofá ou a própria garantia de algum serviço que você possa vir a ter contratado durante aquela reforma. Deu para entender a diferença entre a Premium e a gratuita? Obviamente a gratuita ela já atende muito do que você precisa. Se você quiser fazer um controle básico do seu imóvel de receitas e despesas, a versão gratuita cabe perfeitamente para a sua necessidade. Para ter um controle mais preciso e mais avançado, você pode assinar a Premium, que também atende você muito bem. Uma vez que você se torna Premium, como é que você faz para trazer esse imóvel da versão gratuita para a versão Premium e desbloquear os recursos adicionais da plataforma? Então vamos aqui para a tela. Aqui você está na versão gratuita. Aqui em cima você consegue ver a diferença entre o grátis e o Premium, né? Em uma ou outra você vai ver os imóveis que você tem cadastrado. Nesse caso a gente tem esse único imóvel aqui, então você tem duas formas de fazer a importação desse imóvel. A primeira delas é acessar o imóvel aqui no cantinho, e qualquer recurso que você venha a clicar que não seja Premium, você vai receber essa mensagem, área exclusiva para imóveis Premium, e o botão aqui de importar agora. Uma vez que você aperta esse botão, você automaticamente já é direcionado para a versão Premium, e aí você já vai ter as áreas aqui todas desbloqueadas, tá? Quando você volta aqui para a página de meus imóveis, você percebe que ele está aqui cadastrado na versão Premium direitinho. Uma coisa importante é que caso você venha a importar um imóvel por acidente, você tem 24 horas para poder fazer a desimportação, você desfazer a importação e voltar para que aquele imóvel seja gratuito novamente. Tá? Então você clica aqui em desfazer importação, que ele volta para a versão gratuita. A outra forma de você importar um imóvel para a versão Premium é selecionando aqui a aba Premium, e você tem aqui uma opção de importar imóveis. Bem fácil, né? Você vai ver que não tem nenhum imóvel Premium cadastrado, e clica em importar imóveis, ele vai aparecer uma janela, você vai selecionar o imóvel que você quer trazer do gratuito para o Premium. Selecionou e importou, confirma a importação e pronto. Ele já está aqui automaticamente na versão Premium com todos os recursos liberados para você cuidar do seu imóvel. Agora eu vou mostrar para você como incluir uma plataforma nova ou um corretor que você pactuou uma porcentagem específica com ele e que você quer cadastrar essa porcentagem dentro do sistema. A gente vai selecionar aqui em cima, né, o seu nome, né, que você vai ver os menus, e a gente tem aqui o link de parâmetros, tá?
Então olha que interessante, aqui em parâmetros você já tem aqui as comissões pré-cadastradas que já vem de fábrica, digamos assim, no sistema, né? O Airbnb de 3%, tem uma outra faixa de 14%, Booking 13% e assim por diante aqui, né? VRBO e etc. Então vamos supor que você queira anunciar numa plataforma nova, né? Vamos colocar aqui como exemplo temporada livre. Então você coloca aqui temporada livre, que tem uma comissão de 10%. Então você coloca 10%, seleciona a cor, tá? Que já existe aqui pré-estabelecido, e essa cor vai mostrar a origem da reserva de uma maneira mais visual para você quando você lança ali uma receita nova. Então uma vez criado, né, você cria aqui, ela já vai ficar aqui como padrão dentro do seu sistema, não vai precisar cadastrar novamente. E na hora de você cadastrar uma receita, olha que legal, você vem aqui, né, temporada, José da Silva. Aqui do lado, plataforma, você já vai ter a opção do temporada livre. Então você seleciona aqui, vamos colocar aqui umas datas fictícias, né, um valor fictício, e ele calcula automaticamente aqui o valor da comissão. E aí você incluiu a receita e pronto, você tem ela lançada dentro do seu sistema. E o mais legal, olha aqui, que interessante, você tem agora reservas do Airbnb e do temporada livre em violeta. Então essa é a forma que você pode cadastrar novas plataformas dentro da Owner Pro. Existem algumas diferenças, por exemplo, aqui voltando em parâmetros, vamos supor que na Booking a sua comissão, ao invés de ser 13%, que é a comissão padrão, você pague 15%, né? Algumas plataformas você tem essas diferenças. Então, como é que você faz para cadastrar comissões diferentes de uma mesma plataforma? Vamos supor que eu queira colocar que a comissão da Booking que eu pague seja de 15%. Existe essa possibilidade dentro da Booking, por exemplo. Então eu venho aqui em valor secundário, seleciono a plataforma que já existe, que eu queira colocar uma porcentagem adicional. No caso, vou colocar aqui a Booking e eu vou colocar a nova porcentagem da Booking. Então, no caso, 15%. Eu crio e ele já lança aqui, ó, embaixo da plataforma principal, ele já lança um valor secundário de 15%. E na hora da gente cadastrar uma nova receita, vai acontecer ali a opção de você colocar aqui, ó, em vez de 13%, colocar 15%. E aí o sistema faz o cálculo conforme você precisar. E você pode fazer isso quantas vezes você quiser, com quantas plataformas você preferir, dentro dos parâmetros. Lembrando que esses parâmetros vêm padronizados e basta você cadastrar da melhor forma possível, de acordo com as suas necessidades. Agora eu vou falar para você o que acontece caso você não queira renovar a sua versão Premium, ou por algum esquecimento, ou por alguma falha de cartão. O que acontece basicamente é que todos os imóveis da versão Premium voltam para a versão gratuita, independente da quantidade de imóveis que você tiver. Pode ser que você tenha 3, ou 1, ou 10 imóveis, todos eles vão para a versão gratuita e todos os dados são preservados na versão gratuita. Apesar de você não ter acesso aos recursos da versão Premium, todos aqueles dados são armazenados na versão gratuita e, se porventura você renovar a sua assinatura depois, você pode fazer a importação de volta para a versão Premium, que todos os dados estão protegidos e mantidos na sua conta, mesmo quando ela se torna gratuita novamente. Agora eu vou mostrar para você como funciona a aba de resumo de um imóvel. Aqui na versão gratuita você tem a lista de todos os imóveis. Nesse caso eu tenho só um imóvel cadastrado, mas pode ser que eu venha a ter vários outros imóveis na versão gratuita que você pode cadastrar quantos quiser. Quando você acessa o imóvel, né, você entra aqui, você logo de cara vai ter o relatório de faturamento, né, ali o resumo do teu imóvel no mês que você selecionar. Então aqui você pode puxar o mês, né? Qualquer mês que você já lançou, né? Você vai olhar aqui e falar, ué, mas por que só está aparecendo um mês aqui? Ele só vai te mostrar os meses que você tem receita lançada, né? E os anos também. Ele não vai te mostrar os anos passados nem os anos futuros, porque você não tem receita nenhuma ali a ser consultada. Então essa página de resumo, você vai ver o resumo daquele mês ou daqueles meses. Então vamos supor que eu lance aqui uma receita em outubro, né? Eu coloco aqui um Maria da Silva, por exemplo, vamos supor que ela fez a reserva pelo Airbnb e eu vou colocar que ela fez a reserva em outubro, tá? Vou colocar aqui uma estadia de R$600, uma taxa de limpeza de 100 e pronto. Incluir aqui, você vê que ele automaticamente volta para o mês que você
incluiu para que você tenha facilidade de poder fazer outras modificações no mesmo mês, ao invés de você ficar voltando o tempo inteiro, né? Então, aqui você está em outubro. Então, olha só, agora você tem outubro e novembro, né? Se você lança, vamos supor que você acabou de fazer a conta na Owner Pro, você pode lançar desde quando você tem um imóvel, há 10 anos atrás. Então, você vai fazendo todos esses lançamentos, que aí você vai ter condições de filtrar aqui no relatório de faturamento o mês e o ano que você precisa visualizar ali o desempenho no total do imóvel. Então, aqui você consegue ver a receita líquida, ou seja, tudo que você ganhou de fato com o imóvel, tirando as receitas, né? Pegando a receita e tirando as despesas do imóvel, e você consegue ter umas outras métricas aqui, por exemplo, taxa de ocupação, você consegue ver aqui no resumo, quantas noites reservadas, né? Cada mês tem uma quantidade de noites específicas e o sistema já mostra isso automaticamente. E aqui, de forma resumida, a rentabilidade que aquele imóvel está te trazendo versus quanto que ele vale de mercado. Então, por isso que é importante preencher todos os campos direitinho. E aqui do lado você tem a origem da reserva. Então, nesse caso, por exemplo, ele está mostrando que 100% das reservas no mês de outubro vieram da plataforma Airbnb. Então, esse resumo serve para te mostrar de forma bem didática e bem fácil de visualizar como está o desempenho do seu imóvel naquele mês específico. Agora eu vou te explicar como é que funciona o cálculo da taxa de ocupação. É bem simples. Você tem 30 dias no mês, por exemplo. Pode ser que tenha um mês que tenha 31, pode ser que tenha fevereiro, que são 28 dias. Então, se eu tenho todos os dias ocupados, eu tenho 100% de ocupação. Se eu tenho metade desses dias ocupados, eu tenho 50% e assim por diante. Então, na Owner Pro, a gente já faz esse cálculo considerando esses meses que tem mais dias ou menos dias para calcular essa taxa de ocupação. E uma informação importante é o seguinte: se por acaso você tiver uma reserva que começa num mês e termina em outro mês, cada mês vai ter uma ocupação específica. Então vamos supor que uma pessoa entre no dia 25 de janeiro e saia no dia 10 de fevereiro. Então no mês de janeiro você vai ter uma ocupação específica, proporcional, e no mês de fevereiro você vai ter aquele restante, mesmo que seja uma reserva de janeiro, caindo em fevereiro, você vai ter o cálculo da ocupação também sendo calculado proporcionalmente em fevereiro. Então a Owner Pro faz isso automaticamente e você tem esse controle 100% para visualizar tanto na parte de resumo e em outras áreas do site. O que é a rentabilidade do mês do seu imóvel? Existem alguns tipos de rentabilidade, mas basicamente a rentabilidade é o quantos por cento aquele imóvel te trouxe referente à receita que ele está gerando. Então vamos supor que em um determinado mês você teve R$3.000 de receita e você teve ali de despesa R$1.000. Qual que é a receita dele? Vai ser R$2.000. Se você tem um imóvel que vale R$200.000, basicamente a sua rentabilidade vai ser de 1%. Então esse cálculo a Owner Pro faz automaticamente de várias formas. Você tem a rentabilidade sobre o valor de mercado, você tem a rentabilidade sobre o valor de compra do imóvel e você tem a rentabilidade sobre o valor que você de fato pagou naquele imóvel, se você financiou, se você comprou na planta. Então você tem todos esses recursos aqui na plataforma para fazer esse controle de rentabilidade. Agora eu vou mostrar para você como que a gente faz o cadastramento ali de novas receitas. Podem ser receitas vindas de aluguéis tradicionais que você faz por imobiliária, ou pode ser receitas por aluguel por temporada. Então, ambas são muito fáceis de você cadastrar. A gente está aqui em um imóvel exemplo. Então, vamos supor que eu queira fazer uma adição de uma reserva na categoria temporada. Então, vamos colocar aqui Márcio Gonçalves. Vamos supor que ele veio pelo Airbnb e que ele entrou aqui no dia 6 de outubro até dia 14 de outubro. Você coloca a quantidade de pessoas, o valor aqui da estadia, vamos colocar em R$1.000 e uma taxa de limpeza de 150. Aqui ele calcula automaticamente a comissão da plataforma, né? Mas pode ser que você faça algum outro tipo de negociação. Vamos supor que
ele faz essa reserva no Airbnb, só que você vendeu alguma outra coisa, um checkout tardio e que você comprou diretamente para ele e você queira aqui, por exemplo, colocar R$ 1.100, né? Vamos supor que você queira colocar 1.100. Ele vai manter a mesma comissão. Então, esse cadeadinho aqui, você pode mudar a comissão, né? Para ser ali fidedigno a comissão da plataforma. Então você desbloqueia, por exemplo, né, e coloca aqui R$30, né, da plataforma, fecha o cadeadinho e você pode incluir essa receita. Mas eu vou colocar aqui os R$1.000 normal, sem que eu manipule aqui os dados da comissão. Então uma vez colocando tudo, eu já aperto incluir e pronto. Já está lançada aqui a minha receita. Essas são receitas do modo tradicional. Você pode colocar, obviamente, a receita do modelo tradicional, certo? Então, aqui eu estou adicionando pela aba resumo. Você tem várias formas, né? Vários botões aqui que você pode ir incluindo. Aqui embaixo na aba resumo é uma opção, aqui em cima é outra opção, ou aqui na aba receitas você consegue também ter a opção, né? Você vai ver aqui que temos duas receitas lançadas, tá vendo só? Da Maria da Silva e do Márcio Gonçalves. Você tem aqui, ambas são receitas de temporada, que você vai ver aqui a entrada e a saída, a plataforma, o valor da estadia e a taxa de limpeza, né? Você vai ter aqui tudo somado, né? Tudo separado, tudo somado, e o gráfico de faturamento aqui embaixo, que você consegue visualizar o histórico de faturamento daquele imóvel naquele determinado mês ou período. Caso você tenha colocado um valor errado ou queira mudar alguma coisa, você passa o mouse aqui em cima do nome da pessoa e você vai ter aqui a opção de editar. Tá vendo essa engrenagemzinha aqui, ó? Você clica em cima e pode mudar o nome, pode mudar a data, pode mudar a plataforma, pode mudar o valor e basta clicar em atualizar que ele vai atualizar automaticamente o dado que você lançou. Ou você pode remover, você pode excluir, caso você prefira. Então aqui você tem uma lixeirinha, você clica na lixeirinha e pronto. Você deletou aquela receita e você pode lançar uma nova e tudo mais. Caso você queira lançar uma receita tradicional, ou seja, você colocou o seu imóvel numa imobiliária e você quer controlar esse imóvel, né, mesmo que ele esteja numa imobiliária, você queira controlar aqui de forma mais precisa, né? Então aqui em adicionar receitas você tem a opção de tradicional. Aqui em tradicional você coloca então aqui, ó, Giovana Pereira, né? Novos nomes fictícios e vamos colocar aqui que começa no dia 1º de novembro e a gente vai colocar um ano, né? Então vamos colocar aqui até novembro do ano que vem, tá? Vamos supor que tenha sido um tradicional, né? Normalmente são 30 meses, mas aqui a gente vai colocar um ano só a título de exemplo. Aqui você tem como intermediários, você pode escolher a imobiliária, né? Independente de qual seja, ou você pode colocar que você mesmo fez essa alocação, tá? Então vamos colocar aqui no caso da imobiliária. Se é você, você não tem que dar comissão para ninguém. Perfeito? Então aqui no valor do aluguel, vamos supor que você cobre R$ 1.500 no valor do aluguel. Aqui o tipo de comissão, você pode, por exemplo, na imobiliária, vamos supor que a imobiliária cobre 5% de comissão para fazer a administração do seu contrato. Então você seleciona a opção de porcentagem, coloca 5% e finalmente você vai ter aqui a comissão final de R$ 75. Caso você pactue um valor fixo por mês, por exemplo, então você coloca valor fixo e aí coloca o valor fixo aqui, por exemplo, de R$ 100. E aí ele vai calcular aqui do lado a comissão final, que vai ser o valor que você estipulou com ele. Mas normalmente, dificilmente você vai ter um valor fixo, vai ter aqui a porcentagem. Então você vai colocar aqui, né, 5%. E aqui embaixo você tem alguns controles de lembrete, por exemplo, né? Se você quer que o sistema te avise pouco antes do vencimento daquele contrato, ele vai te mandar um e-mail. Então vamos supor que você queira que ele avise você. Sim, eu quero que o sistema me avise. Qual é a antecedência que você quer que o sistema te avise? Então vamos supor que eu queira 2 semanas antes de vencer o contrato. Então aperto em semanas e coloco o número de semanas aqui, tá? E aqui tem uma opção de renovação automática, né? Se você quer que o sistema automaticamente já lance mais um aluguel igual esse que você fez, ou se você não quer que ele renove automaticamente. Por um lado é melhor você colocar não renovar automaticamente, porque existem correções que podem haver ali de aluguel, então fica a seu critério escolher se você quer ou não quer renovar automaticamente, né? E manipular da melhor maneira aqui os meses ou antes e tudo mais. Aqui você tem embaixo uma opção de observação, que aqui você pode colocar que futuramente o inquilino pode ter um desconto no aluguel. Então você pode colocar aqui qualquer tipo de informação. Então eu vou colocar aqui, ó, desconto na renovação. Eu vou te mostrar o que acontece quando você coloca essa observação. Então olha só, você tem aqui a Giovana Pereira, né?
Quando você aperta aqui o izinho, você passa o mouse em cima do izinho, aparece aqui informação, desconto na renovação, tá? E olha só que interessante, ele já lançou todos os períodos futuros, né, em dezembro, então aqui em 2021 já está criado, né, até novembro do ano que vem, né, que eu estou fazendo esse tutorial em novembro, então eu lancei em novembro e aqui eu tenho todas as receitas lançadas aqui, inclusive no gráfico, para você poder acompanhar direitinho. E finalmente, uma outra forma de lançar uma receita é quando você não tem uma receita especificamente de temporada ou da receita tradicional, você tem outro tipo de receita. Então vamos supor que você alugou para uma festa o seu imóvel, você, enfim, fez algum evento que não tem a ver necessariamente com nenhum outro tipo de receita de temporada nem de tradicional. Então você tem aqui essa opção de outro, você pode dar o nome, né? Então vamos colocar aqui, ó, festa da família, né? Vamos supor que aconteceu isso. Você coloca aqui a data específica, né? Vou colocar aqui uma data específica e que deu R$500. Você coloca qualquer outro tipo de informação, caso seja relevante, e pronto. Você inclui um outro tipo de receita aqui na Owner Pro. Então você tem várias formas de incluir receitas e todas elas podem encaixar para o seu dia a dia na administração do seu imóvel. Agora eu vou mostrar para você como lançar uma despesa no seu imóvel. Então tem vários recursos legais para você fazer esse controle. A gente está aqui na parte de resumo, tá? Você pode lançar por aqui mesmo, né? Uma receita, pode lançar pela parte principal aqui de cima ou pode lançar aqui na aba despesa. O bom de você lançar diretamente na aba despesa é que você vai vendo ali o resultado do que você está lançando. Então aqui a gente está na aba despesa, tem aqui algumas comissões, tá? De algumas receitas que a gente já lançou. Essas comissões elas são atreladas automaticamente na receita quando você lança. Então você não precisa lançar as comissões separadamente, elas já são somadas e inseridas na parte de despesas de forma automática. Então, para você adicionar despesa, muito fácil, clica em adicionar despesa. Aqui você tem um status, né, daquela despesa, se você já pagou ou se você não pagou ainda, é só você clicar, né, para você ter esse controle. E vamos colocar aqui que você vai pagar o condomínio, tá? Condomínio, você lançou aqui, tá? E aqui no grupo, você tem dois grupos principais, eu já vou mostrar para vocês a diferença entre eles e como é que você pode adicionar ou remover grupos, mas basicamente, como padrão, você tem aqui o grupo de mensais e o grupo de dia a dia. No caso, o condomínio é uma despesa mensal, então a cada mês você vai ter ali as contas ordinárias, as contas fixas que você sempre vai pagar. E aqui a data do lançamento, então vamos supor que seja o mês de novembro, você coloca aqui. Parcelas a gente vê mais adiante e você coloca aqui R$300, por exemplo, de condomínio. Aqui embaixo você tem a opção de selecionar a natureza dessa operação. Então, no caso, o condomínio é uma conta que sempre vai vir via de regra de maneira fixa, né? Então vai ser sempre R$300, a não ser que tenha uma mudança lá na frente, você pode vir a mudar também. Mas vamos supor que você queira jogar esse valor de R$300 para você não ter que ficar lançando várias vezes durante o ano aquela mesma despesa. Então o que você faz? Aqui a gente tem um sisteminha de recorrência, então você coloca, bom, é um pagamento fixo, né? Ou seja, vai ser sempre o mesmo valor, o tipo vai ser recorrente, aqui ele mostra uma mensagem para você que o sistema vai lançar para os próximos 12 meses aquele mesmo valor de R$300. Então você coloca aqui OK e ele vai falar que de fato sim, vai ter recorrência, tá? Você inclui aqui e pronto, você vai ter essa despesa lançada para todos os meses adiante, tá? E aqui você pode fazer o controle, né? Você vem em editar, né? E pode colocar que ela já foi paga, por exemplo, né? E aí atualiza aqui tudo direitinho. Caso você queira anexar, você clica nesse clipezinho, anexa o documento, né? O boleto do condomínio ou ali o balancete, que você vê ali as contas, né? A prestação de contas, enfim, fica a seu critério de colocar o que você preferir. E você pode também remover essa despesa por alguma razão que você venha a precisar fazer isso, tá? Então basicamente você tem esse grupo de mensais, então normalmente você lança água, luz, gás, condomínio, as despesas fixas, né, internet, tudo mais, e aqui em dia a dia, de repente coisas específicas que você possa vir a lançar, por exemplo, uma compra de alguma coisa para o apartamento, que não necessariamente é uma despesa mensal, mas isso é uma sugestão que eu dou, não é uma regra, você pode fazer da maneira que você preferir. Por exemplo, aqui embaixo você tem adicionar grupo de despesa. Vamos supor que você queira colocar uma linha para impostos, né? Então você coloca aqui impostos, tá? Uma vez que você coloca aqui a linha de impostos, você pode lançar
especificamente despesas nesse grupo de impostos. Então você consegue ter uma manipulação ali de grupos muito fácil. A única coisa que você não vai poder fazer é deletar os grupos mensais e dia a dia. E uma informação importante é que, se por acaso você cria um grupo, né, vamos supor esse grupo impostos, e usa ele por 6 meses, ou às vezes só uma despesa específica, lá na frente você queira deletar esse grupo, você não vai poder. Por quê? Porque existem despesas lançadas nesse grupo e por isso que você não vai conseguir lançar novas despesas. Então é importante que você, na hora de criar uma despesa, um grupo de despesa novo, saiba ali a utilidade de fato que aquela despesa está trazendo, e aquele grupo novo que você está criando de fato vai te ajudar, mais te ajudar do que atrapalhar. Agora eu vou te mostrar como que você pode lançar uma despesa parcelada. Então vamos supor que você comprou um ar-condicionado, né? Vamos supor que você pagou R$1.000 no seu ar-condicionado e você pagou ele em 5 vezes, tá? Então no caso seriam 5 vezes de R$200. Então o que a gente faz? A gente vem em despesa, adicionar despesa, a gente coloca aqui ar-condicionado, certo? A gente coloca aqui no grupo dia a dia, tá vendo? Vamos colocar aqui no grupo dia a dia. Não é uma despesa mensal que a gente vai ter, vai ser uma coisa pontual, por mais que ele seja ali mensal durante um período. Então a gente coloca a data do lançamento, né? Ou seja, o primeiro dia que a gente pagou essa despesa, e aqui em parcelas a gente coloca aqui, vamos pagar em 5 vezes, um valor de R$1.000, né? Então aqui tá R$1.000. Então automaticamente o sistema vai calcular, tá vendo aqui embaixo? Ele já reconhece que é uma parcela e que ele vai repetir essa parcela durante o período de 5 meses. Então, uma vez que você inclui, ele vai colocar aqui do lado, olha só que legal, 1/5, ou seja, no mês de novembro de 2020, você tem a parcela 1 de 5 do ar-condicionado. Se você for para os próximos meses, aqui ó, em dezembro, você tem a parcela 2 de 5, se você for para janeiro de 2021, você tem 3 de 5 e assim por diante. Você pode parcelar em quantas vezes você quiser, quantos produtos, quantas despesas você achar que cabem ali no teu imóvel no dia a dia. Então é uma forma muito fácil de você poder manipular esses dados ali para poder refletir exatamente a realidade sem que você tenha que ficar clicando muitas vezes, repetindo ali a mesma operação de várias formas. Aqui na parte de despesas você também consegue ter o controle tanto mensal, quanto anual, quanto histórico de tudo que está acontecendo com o seu imóvel. Então, aqui você consegue visualizar, né? A gente lançou aqui alguns valores, né, de condomínio, então você consegue em 2021, vamos puxar aqui para 2020 para ele mostrar, olha só, como eu comecei a lançar a partir aqui de outubro e novembro, então ele só vai mostrar de 2020 essas duas despesas aqui. Mas em 2021, como a gente fez um lançamento de condomínio, né, ele já faz a projeção desse condomínio lá para frente. E aí você pode relacionar com as receitas, tá vendo só? Aqui a gente lançou uma receita de um aluguel fixo, né, de R$1.500, então a gente consegue visualizar, fazer comparativos, né, entre receita, despesa, né, o saldo, que é basicamente o que está indo para o seu bolso, né, então você pode desativar tanto receita quanto despesa e você consegue ver aqui o gráfico mostrando direitinho exatamente o valor que você está recebendo líquido, tirando as receitas, né, e as despesas daquele imóvel. Então basicamente a aba de despesa é bem tranquila de você poder manipular os dados, editar os dados da melhor maneira que encaixar com o seu dia a dia. Agora eu vou mostrar para você como é que funciona a parte de investimento dentro da Owner Pro. A parte de investimento, essa aba especificamente, vai te ajudar a controlar o que você pagou no imóvel, né? Então aqui nesse exemplo, né, temos aqui a aquisição do imóvel. Nesse exemplo a gente tem um imóvel que no contrato ali de compra e venda foi pactuado que o valor é de R$200 mil. Você pode mudar esse valor aqui, tá? Clicando nessa engrenagem para mudar o valor que você adquiriu o imóvel. Não quer dizer que é o valor que você desembolsou, né? E sim o valor que você assinou ali no contrato de compra e venda, seja com a incorporadora, seja com a imobiliária ou com um proprietário. Você fez um contrato, você firmou, celebrou ali uma compra daquilo, mas não necessariamente pagou os R$200 mil. Porque você pode ter financiado esse imóvel, pode ter dado uma entrada, então você tem outras etapas, mas basicamente essa é a função da compra do imóvel, ou seja, a aquisição do imóvel, perfeito? E aqui no caso eu coloquei um ITBI, né? Eu vou mostrar outras coisas que você pode lançar, então vamos supor aqui que você
tenha pago aí uma corretagem, vamos supor, né, que eu vou colocar em novembro de 2020, no dia 2, e você pagou aí, vamos supor que seja 5% de corretagem. Então, no caso, 5% de R$200.000 vai dar R$10.000 de corretagem, tá? Por exemplo, então você coloca aqui e incluir, tá? Ele vai adicionando ali na aquisição do seu imóvel, tá? E outras coisas também, aqui, por exemplo, se você tem o registro, né, do imóvel, você vai lá no cartório, faz o registro, você tem um custo e você pode cadastrar esse registro aqui também. Aqui embaixo você tem o financiamento, mas não quer dizer que financiamento seja coisa do banco, pode ser quando você compra na planta e vai pagando as parcelinhas e tudo mais. Isso também pode ser considerado um certo financiamento ali, porque você está pagando parcelas de um imóvel que você assinou o contrato e aí está pagando parcelas. Então vamos supor que você queira adicionar as parcelas. Então você vem aqui, né, coloca, você deu uma entrada de R$100.000, né? Vamos colocar aqui no dia 3 de novembro. Então você deu aqui uma entrada de 100 mil num imóvel de 200 mil. Foi uma boa de uma entrada aqui, por exemplo. Então, durante o período de obra, por exemplo, vamos simular esse cenário, você vai dando parcelas aqui, né? Então, no dia 2 de dezembro, você deu mais R$1.000, né, de parcela na construção. E você vai incluindo essas parcelinhas, né? Então aqui você vai incluindo o que de fato você está tirando do teu bolso, de fato você está pagando no imóvel, diferente ali do preço de aquisição, que é o que foi o que você assinou no contrato. Aqui especificamente você pode controlar o que de fato você está tirando do bolso, tá? Então, naturalmente, em alguns tipos de compra de imóvel, você tem algumas parcelas únicas, né, que você dá ali um montante maior. Então vamos supor que em janeiro, né, que a gente está simulando aqui, no dia 2, você dê um valor de R$50.000, né? Então você vem, dá aqui esses R$50.000 e ele vai somando aqui, né? E assim por diante, você vai lançando as parcelas, vamos supor que continuem parcelas aqui, ó, em fevereiro, né? Você coloca aí mais R$1.000 de parcela, você vai cadastrando aqui, né? E eu vou simular aqui um cenário onde ele vai calcular os juros que eu paguei, tá? Então vamos supor que em algum momento, né, somando todas essas parcelas, etc., eu vou colocar aqui como se você fosse dar uma única ali em março, dia 3 aqui, de mais 60 mil, tá? Vamos supor que com as correções esse valor seja 60 mil. Você lançando aqui, olha que legal, ele vai somar que você pagou até agora 212, mas no total o que você pagou mesmo é 216, ou seja, você pagou de juros aqui R$2.000, né? Se você comprou um imóvel de 200 mil e pagou aqui 212 mil reais, ele está considerando que você está pagando uns juros de R$2.000. Então basicamente você vai lançando as parcelas de entrada, as únicas e também as chaves, né? Você tem normalmente quando você compra na planta você tem o valor das chaves, então é só você cadastrar, lançar que ele vai fazer dessa forma. Na prática, se é entrada, se é parcela, se é única, não tem diferença aqui para o sistema. É só uma questão visual para você entender, isso aqui foi uma entrada, isso aqui foi uma parcela, isso aqui foi uma parcela maior, uma única, ou foi a parcela de chaves, para que você possa ter o controle 100% de para onde está indo o seu dinheiro. Basicamente, o valor dos juros é aquele que você está pagando além do que você pagou no imóvel, pagou não, que você assinou ali no contrato do imóvel, então o sistema faz automaticamente a soma do valor adicional que você está pagando. Então, essa parte de investimento funciona de forma bem tranquila, bem fácil, e aqui embaixo a gente tem a parte de benfeitorias, ou seja, tudo que você lançar de reforma, compra de item, e marcenaria, enxoval, piso, tudo isso vai ser refletido na parte de investimento e que vai entrar ali no valor de aquisição, no valor investido, que a gente vai ver na parte de rentabilidade. Agora eu vou mostrar para você os 3 tipos de rentabilidade do seu imóvel. A gente a princípio acha que o imóvel tem uma rentabilidade só, mas não, na verdade ele pode ter 3 tipos de rentabilidade. Por quê? Porque uma vez que você compra um imóvel, você paga o valor ali de aquisição, né? Vamos supor que você comprou um imóvel de 200 mil, né? Então você fez um contrato ali de compra e venda de 200 mil, mas não quer dizer que você tenha pago 200 mil.
Então uma coisa é o preço de aquisição, outra coisa é o preço que é o valor que você de fato tirou do bolso, né? Se você financiou aquele imóvel de 200 mil, você não está pagando 200 mil ainda. Você deu uma entrada, você está pagando parcelas e tudo mais, né? E finalmente você tem o valor de mercado, ou seja, aquele imóvel que você pagou 200 mil, comprou por 200 mil na verdade, pode ser que ele valha 250 mil, 300 mil. Então isso pode variar de acordo com a situação de mercado. Na Owner Pro você consegue ver essas três realidades de rentabilidade: o preço de aquisição, o valor investido e o preço de mercado. Aqui eu vou dar um exemplo para você. Aqui a gente está no imóvel real, esse caso é o imóvel real. Então aqui na aba de rentabilidade da Owner Pro você consegue ver os três tipos de rentabilidade, olha só. Então aqui a gente tem um exemplo de total investido de 170 mil reais, ou seja, eu de fato tirei do bolso 170 mil reais em toda a vida desse imóvel, né? Mas esse imóvel, na verdade, ele custou 150 mil reais. Então esse aqui é um exemplo de preço de aquisição, valor total investido, né? O que de fato eu tirei do meu bolso, entre reforma, entre juros, entre, né, tudo que não foi o preço de aquisição ali, certo? E finalmente, o valor de mercado. Vamos supor que hoje ele vale 300 mil reais. Então você vai ter aqui embaixo todo esse controle referente aos tipos de rentabilidade. Então vamos pegar aqui, ó, total investido, ou seja, tudo que eu de fato tirei do meu bolso até o momento ali. Então aqui a gente tem outubro, né? Eu tenho uma rentabilidade em outubro de 0,55% e eu tenho aqui uma comparação com os outros tipos de comparadores do mercado. Então eu consigo ver o meu imóvel comparado à Selic, comparado à inflação, aqui o IPCA e ao Ibovespa, né? Eu consigo ter essa métrica. E aqui embaixo também, olha só, investimentos totais acumulados, a minha rentabilidade média, nesse caso ele está pegando todo o ano de 2020, ele me dá a rentabilidade média de 0,73 e a rentabilidade acumulada de 8,77 no ano de 2020, tá? Mas aqui eu posso mudar esse período para 3 meses, por exemplo, né? E aí eu consigo ver, olha só, 0,44 em setembro, 0,55 em outubro, como vocês já tinham visto antes, e eu posso fazer os comparativos aqui, ó, com Selic, com IPCA, com Ibovespa, né, e assim por diante. E aqui embaixo eu tenho o valor de aquisição, o valor estimado do imóvel e qual foi a valorização desse meu patrimônio, né? Então se eu paguei 150 mil e hoje ele tem um valor de 300 mil, eu tive ali uma valorização de 100%. Então você pode controlar aqui também a sua evolução patrimonial, né? Isso é sobre o valor investido, mas vamos supor que eu queira pelo preço de aquisição, né? Os meus 150 mil, quanto que eles me renderam, tirando essa coisa de juros, de valor de mercado. Então aqui eu tenho a mesma coisa. Vamos colocar aqui, ó, de 6 meses para a gente ter um período maior para avaliar. Olha só, ele puxa aqui todos os períodos, todo esse período de 6 meses, né, que a gente colocou, e a rentabilidade desse período. Então a rentabilidade desse período foi de 0,69, a média, né, somada ali no mês, nos meses, né, nesses 6 meses, e a rentabilidade acumulada durante esses 6 meses. E finalmente o valor de mercado, ou seja, hoje o imóvel vale 300 mil e ele me trouxe uma rentabilidade de 0,36, 0,39 e assim por diante até outubro. Aqui no caso ele me trouxe 0,35 e a rentabilidade acumulada no período de 6 meses foi de 1,73, né? E aí você pode manipular esses dados, né? Puxar esses dados desde o início, por exemplo. Olha que legal. Então, desde o início, eu tive, puxando o valor de mercado, uma rentabilidade média de 0,70 ao mês e uma rentabilidade acumulada de 30,27%. Isso você pode fazer com todos os outros tipos de rentabilidade, preço de aquisição, total investido e também comparar, né, com a Selic, né? Tá vendo só? A gente consegue ver aqui a Selic, consegue ver o IPCA, o Ibovespa, que como o Ibovespa mexe bastante, então ele fica bem pequenininho, então a gente tira aqui consegue ver melhor, né? Aí você tem que ir mexendo aqui nos gráficos para conseguir visualizar melhor sempre que você achar que é mais viável fazer esse tipo de comparação. Então, basicamente, aqui na aba de rentabilidade você consegue ver precisamente como é que está o desempenho do seu imóvel. Será que ele está rendendo bem? Será que ele não está rendendo tão legal? Será que é momento de fazer aluguel por temporada porque o aluguel tradicional não está rendendo muito? Ou o contrário, pode ser que você esteja na temporada e de alguma forma você não está vendo que está dando dinheiro, né? Não está dando o resultado que você está esperando e você transforma ele em aluguel tradicional, né? Aluguel por imobiliária, 30 meses, etc. Então o sistema ele vai te ajudar
a visualizar o desempenho do seu imóvel para que você possa tomar uma decisão mais acertada, uma decisão mais assertiva. Né? É hora de vender o imóvel? Pode ser que seja hora de vender. É hora de comprar um novo imóvel porque você está vendo que a rentabilidade está muito legal e que você consegue replicar essa rentabilidade para outro tipo de investimento. Então a plataforma vai te dar condições de fazer uma leitura do seu imóvel e ver se aquilo está realmente valendo a pena ou não. Agora eu vou mostrar para você a aba de benfeitorias. O que são as benfeitorias? Basicamente tudo que você investe no imóvel, seja uma reforma, seja uma pintura, uma reforma pequena, uma reforma grande, uma mobília, um enxoval, qualquer coisa que você invista ali no imóvel que você precisa computar isso. Não adianta você simplesmente comprar um imóvel e desconsiderar os valores que você está investindo nele depois da compra, né? Então se você comprou um imóvel na planta, ele vai precisar ali de um piso, vai precisar de uma pintura, você vai precisar mobiliar e tudo isso custa. Então aqui na parte de benfeitorias você já tem alguns modelos pré-prontos, né, de reformas, de melhorias do seu imóvel. Então nesse caso aqui eu já lancei uma reforma geral, que eu vou te mostrar a configuração que ele vem. Então aqui você tem a distribuição do orçamento, né? Vamos supor que eu vou lançar aqui um exemplo de reforma pequena de 10 mil reais, né? Vamos supor aqui que eu tenha esse caixa de 10 mil reais, perfeito? Então ele já vai abrir aqui o centro de custo, mas a gente já volta aqui, vamos voltar aqui para a visão geral e olha que legal, ele me mostra aqui embaixo, na reforma pequena, o quanto que eu já gastei ou não gastei e em cima aqui a reforma geral que eu gastei 20 mil reais. Mas nesse caso aqui, vamos lançar uma despesa só para a gente ter um exemplo aqui melhor. Vamos colocar aqui mão de obra, pedreiro, vamos colocar aqui pedreiro, certo? E o pedreiro custou 5 mil reais. Vamos incluir aqui, a gente volta em visão geral e olha só, a gente consegue ter uma noção de distribuição do orçamento. Então na reforma geral, juntando 20 mil mais 5 mil, 80% da minha verba foi para a reforma geral, 19%, quase 20%, foi para a reforma pequena. Então nessa distribuição eu consigo controlar tudo que eu investi de benfeitoria no meu imóvel. E eu posso criar outros centros de custo aqui, esses que você está vendo, eles já têm alguns grupos pré-criados para facilitar na hora de você criar outras despesas. Mas você pode muito bem criar um novo plano com grupos novos que você prefira, não necessariamente é obrigado a selecionar nenhum desses que você está vendo. Mas vamos supor aqui em reforma geral, olha que legal, você tem criado já o grupo cozinha, sala, banheiro, quarto, mão de obra, material e outros, né? Ou seja, dificilmente você vai precisar de outros grupos além desses, mas você pode muito bem criar um grupo novo aqui, né? Novo grupo. Então você vem, cria um novo grupo e o sistema já vai puxar automaticamente esse grupo para você poder começar a lançar as despesas, tá? Então aqui não tem mistério. Você pode incluir, né, um novo custo, você pode remover, você pode editar, da mesma maneira que você faz nas receitas aqui do sistema, né? E aqui você também pode anexar documentos, uma garantia de um eletrodoméstico, uma nota fiscal de um serviço. Então você tem aqui essa opção de controlar tudo dentro da parte de benfeitorias, né? Então aqui você está vendo, a cozinha tem um valor que foi gasto, em sala você tem outro e assim por diante, até que aqui embaixo finalmente você tem o controle total, né, aqui de quanto você gastou, né? Então você gastou 3% da sua verba que está aqui de 20 mil no banheiro, 14, quase 15% na cozinha e assim por diante. Mas vamos supor que a sua verba seja 25 mil reais, né? Só para você ver a diferença que faz aqui, como é que o sistema mostra. Então olha que interessante, você tem de caixa, né, aqui 4.956, né? Porque por enquanto, né, teoricamente você gastou aqui 20 mil. Então ele te mostra ainda o que você tem de caixa e mostra essa distribuição do orçamento para você se organizar com o seu apartamento. Vamos supor que você já, né, terminou a reforma, fechou a reforma, né, para não ficar sobrando esse caixa aqui, você coloca exatamente o valor que você gastou. No caso 20 mil, 43,49 centavos. Fechou aqui, pronto. Ele vai zerar o caixa, né? Então o seu caixa é zero e ele deixa aqui tudo certinho, toda certinha a distribuição do orçamento. Então é muito fácil, muito simples e o mais legal, ele puxa a parte de benfeitorias para a aba de investimento. Então automaticamente, olha que legal, você tem esse valor de benfeitorias somado ao seu valor total investido.
Então isso influencia na parte de rentabilidade. Lembra que o imóvel custou 200 mil, mas se você reformou, nesse caso eu paguei 20 mil numa reforma, o imóvel que custou 200 mil, hoje ele me custou mais caro, ele custou 220.043 reais e assim por diante. Então a rentabilidade ela é calculada de acordo com todos os investimentos que eu fiz nesse imóvel, e em benfeitorias não seria diferente. Então é uma forma muito fácil, muito intuitiva de você fazer o controle nos centros de custos de reforma e o que você achar que é relevante ali nas benfeitorias do seu imóvel.